Um poder oculto revelado. No coração da galáxia, em meio ao opulento esplendor da Estação Espacial do Conselho Galáctico, um momento de profunda revelação estava prestes a acontecer. Os delegados alienígenas, representando várias civilizações sofisticadas, preparavam-se para o que acreditavam ser uma sessão de rotina para discutir o papel da Terra na comunidade galáctica. No entanto, ninguém previu a mudança monumental que estava prestes a ocorrer. John Thompson, um veterano experiente das Forças Armadas da Terra, sentou-se rigidamente em seu assento a bordo da nau capitânia humana Titã. Seus olhos, encorajados por anos de serviço, estavam fixos na enorme estação municipal que crescia na tela. Os navios elegantes e avançados da estação, pertencentes aos Fancrali e outras raças do Conselho, contrastavam fortemente com o design utilitário do Titã. A mandíbula de Thompson se contraiu com uma mistura de antecipação e amargura. Durante décadas, os avanços da Terra foram rejeitados pela elite da galáxia, que vê a humanidade como pouco mais do que iniciantes primitivos. Quando o Titã atracou, Thompson juntou-se aos seus colegas delegados, pisando na passarela que levava à Câmara do Conselho. Lá, um burocrata condescendente chamado Vortus os esperava, com o rosto cinzento curvado em um sorriso de escárnio. "Bem-vindos, primatas", disse Vortus com tom zombeteiro. "Você deve se sentir honrado por receber uma audiência com seus superiores." Thompson cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio, sua raiva fervendo sob a superfície. Dentro da Câmara do Conselho, as discussões rapidamente se voltaram para a suposta necessidade de colocar os humanos ingênuos sob proteção galáctica. O delegado Crale, de pele azul, resmungou sobre os perigos que a galáxia enfrenta, mas a conversa foi abruptamente interrompida por um alerta agudo. Uma frota desconhecida emergiu do hiperespaço perto da estação. O pânico se espalhou pela Câmara enquanto a tela exibia uma formidável armada de naves humanas. Estas naves, que permaneceram escondidas durante décadas, agora ganhavam visibilidade à medida que os seus dispositivos de camuflagem eram desativados. O delegado alienígena olhou atordoado e incrédulo enquanto o verdadeiro poder das colônias secretas da humanidade era revelado. Thompson se permitiu um sorriso tenso. As colônias ocultas da Terra não só produziram maravilhas tecnológicas avançadas, mas também uma força militar que superou tudo que as raças do Conselho possuíam. O tempo da zombaria acabou. O acerto de contas havia chegado. Os sinos de alarme soaram quando o caos irrompeu na Câmara do Conselho. Vortus bateu com o punho no console, gritando ordens de alerta total. "Escudos para cima! Armas quentes!" Ele exigiu. Sua voz tingida de pânico. Os olhos dos delegados de Fancrali brilharam de raiva e suspeita. "Que triturismo é esse? Você nos atrai aqui e depois ataca." O embaixador Davis, um dos delegados humanos, levantou as mãos num gesto de paz. "Garanto-lhe que não temos ideia do que está acontecendo. A Terra não tem outras frotas. Deve ser um erro." O olhar de Vortus era inflexível. "Mentiras, o seu mundo primitivo nunca poderia reunir tais naves." Thompson abriu caminho entre a multidão frenética em direção à exposição central, onde pairava um enorme holograma da misteriosa frota. Enquanto examinava os navios azuis fantasmagóricos, uma sensação de familiaridade tomou conta dele. O design, com seus ângulos agudos e escapamentos alargados, lembrava-lhe rumores sussurrados e projetos secretos de seus tempos de exército. O sistema de comunicação estalou e uma figura nebulosa apareceu. "Este é o almirante Hawkins da Frota de Defesa da Terra. O Conselho cessará todas as deliberações sobre o Estatuto da Humanidade com efeito imediato. Prepare-se para receber a nossa delegação para discutir o futuro do relacionamento da Terra com a comunidade galáctica." A Câmara ficou em silêncio. O choque da revelação é palpável. O rosto do embaixador ficou pálido. "Frota de defesa, impossível. A Terra não possui tais naves." Thompson cruzou os braços, um sorriso sombrio aparecendo em seus lábios enquanto observava a frota do almirante. Os rumores sobre as capacidades ocultas da humanidade eram verdadeiros. Enquanto a galáxia olhava para a Terra, a verdadeira força da humanidade crescia em segredo. O velho vendido sentiu uma onda de orgulho. A galáxia nunca mais subestimaria a humanidade.
À medida que a câmara se transformou em cacofonia, a expressão de Vortus mudou de fúria para respeito relutante. A frota de defesa da Terra virou o jogo. O Conselho não teve escolha senão reavaliar a sua posição em relação à humanidade. Thompson sabia que isso era apenas o começo. A revelação da força oculta da Terra perturbou o delicado equilíbrio da política galáctica. A galáxia teria agora que enfrentar um novo jogador formidável. Tensões diplomáticas e agendas ocultas. O silêncio atordoante na Câmara do Conselho era palpável à medida que a imagem do almirante Hawkins desaparecia da exibição holográfica. A delegação da Terra não só revelou a sua frota oculta, mas também alterou as percepções de longa data do Conselho sobre as capacidades humanas. À medida que o caos de murmúrios chocados e discussões frenéticas girava em torno da Câmara, a realidade da situação começou a se instalar para os delegados estrangeiros. Thompson observou as reações dos representantes alienígenas com um olhar atento. Os delegados Krell e Zorga, notórios pelas suas tendências agressivas, estavam particularmente agitados. O choque inicial deu lugar a uma perigosa mistura de medo e raiva. Vortus, o burocrata do Conselho que inicialmente zombou da humanidade, era agora a imagem de uma fúria mal contida. O embaixador Davis tentou manter uma fachada de calma, embora com a testa franzida de preocupação. Não tínhamos conhecimento desta frota, insistiu ele. Nosso objetivo é estabelecer relações pacíficas e respeito mútuo. Mas o ceticismo do Conselho era evidente. O delegado Krell de pele azul, cujo rosto havia mudado de desdém arrogante para um olhar frio e calculista, murmurou para seus assessores. Os órgãos, com seus olhos reptilianos brilhando perigosamente, conversavam profunda e silenciosamente, urgentemente. A tensão era palpável e a sala parecia prender a respiração. Aguardando o próximo movimento, apareceu o holograma do almirante Hawkins, desta vez com um tom mais formal. A frota de defesa da Terra está preparada para discutir os termos da nossa cooperação futura. Solicitamos permissão para atracar e estabelecer uma presença mais permanente para futuras negociações. Vortus, com o rosto ainda pálido de descrença, assentiu brevemente. Muito bem. Você pode prosseguir para a doca principal, mas saiba que estaremos monitorando cada movimento seu de perto. Enquanto a nave Titã se dirigia para a doca, Thompson observou os rostos dos delegados alienígenas, notando as mudanças sutis em suas expressões. Os Krell e Zorgas, apesar de sua calma externa, estavam claramente planejando seu próximo movimento. A chegada da delegação humana das colônias ocultas foi uma mudança monumental na dinâmica galáctica, e ficou claro que algumas facções não ficaram satisfeitas. A nave, elegante e avançada além de qualquer coisa que Thompson já tinha visto, deslizou para dentro da doca com uma graça quase silenciosa. A escotilha se abriu, revelando uma figura que imediatamente chamou a atenção. A doutora Elisa Nakamura, uma renomada sinoviologista que havia desaparecido misteriosamente dos olhos do público anos atrás, avançou com passos determinados. Seu cabelo prateado, embora mais velho, ainda carregava um ar brilhante. O Dr. Nakamura foi seguido por um grupo diversificado de indivíduos em uniformes impecáveis, cientistas, soldados, diplomatas, todos representantes das colônias ocultas da Terra. Ao entrarem na Câmara do Conselho, o ar ficou mais denso de expectativa. Os delegados Krell e Zorgan trocaram olhares inquietos, claramente cautelosos com o que estava por vir. Nakamura tomou seu lugar à mesa do conselho, seu olhar percorrendo os representantes alienígenas com uma mistura de confiança e desafio. Saudações, disse ela, com a voz firme. Venho em nome das colônias subterrâneas da Terra. Temos muito o que discutir. Sua apresentação foi nada menos que extraordinária. Nakamura falou de maravilhas tecnológicas desenvolvidas em segredo, relés de comunicação de emaranhamento quântico, sistemas de propulsão de energia zero e metamateriais com propriedades incomparáveis. Os alienígenas ouviram, suas expressões mudaram do ceticismo para o espanto enquanto Nakamura expunha os incríveis avanços que a humanidade havia alcançado enquanto estava sob o radar da galáxia. O delegado Krell, antes cheio de arrogância, agora parecia visivelmente abalado. Os órgãos, conhecidos pelas suas políticas expansionistas implacáveis, estavam claramente instáveis.
A promessa de novas descobertas científicas e avanços tecnológicos era simultaneamente uma oportunidade tentadora e uma ameaça potencial ao seu domínio estabelecido. Nakamura tratou habilmente as perguntas, e as suas respostas refletiram tanto a profundidade da inovação humana como uma posição firme em relação à igualdade. Ela reconheceu o engano com um tom comedido, mas deixou claro que a Terra não estava mais disposta a aceitar um papel subordinado. As colônias ocultas estavam dispostas a partilhar os seus avanços, mas apenas em termos de igualdade. A resposta do Conselho foi mista, enquanto alguns delegados mostraram interesse no potencial para nova ciência e comércio. Outros, especialmente os Krell e os Zorgas, ficaram mais agitados. Os Krell, famosos por sua condescendência, pareceram murchar, sua presunção substituída por um desconforto crescente. Os Zorgas, estreitando os olhos reptilianos, sussurravam com urgência entre si. À medida que as negociações avançavam, Thompson notou uma mudança distinta na atmosfera. O equilíbrio de poder estava a mudar e era evidente que nem todos estavam preparados para aceitar esta nova realidade. A dinâmica do Conselho estava mudando de domínio para negociação e recalibração. Durante uma pausa nas discussões, Thompson observou os representantes Krell e Zorga em uma discussão acalorada. Seus instintos, aguçados por anos de serviço militar, lhe disseram que algo estava errado. Ele abordou o Dr. Nakamura e compartilhou suas observações. A expressão de Nakamura ficou sombria enquanto ela ouvia. Não podemos ignorar isso, disse ela. Enviarei os nossos melhores agentes para investigar quaisquer esquemas potenciais contra nós. Entretanto, devem coordenar-se com os nossos líderes militares para reforçar as nossas defesas e estabelecer sistemas de alerta precoce. Quando a sessão recomeçou, Nakamura dirigiu-se ao Conselho com determinação renovada. A Terra deseja a coexistência pacífica e o benefício mútuo. Contudo, estamos preparados para nos defender de qualquer agressão. Nossa tecnologia é formidável. E nossa determinação é inquebrável. Qualquer tentativa de minar a soberania da Terra será recebida com força esmagadora. Os delegados Krell e Zorga recuaram, a sua confiança anterior agora temperada pelo medo e respeito. A Câmara do Conselho brotou com um novo senso de urgência. A frágil parte da galáxia estava mudando, e os humanos, antes rejeitados, eram agora vistos como uma força poderosa a ser levada em conta. As negociações continuaram e, embora o caminho a seguir estivesse repleto de desafios, Thompson sentiu uma onda de determinação. A humanidade emergiu das sombras, pronta para reivindicar o seu lugar entre as estrelas. A galáxia nunca mais veria a Terra da mesma maneira. Sombras de conspiração e tensões crescentes. As negociações entre a Terra e o Conselho Galáctico continuaram num cenário de crescente tensão e intriga. A doutora Elisa Nakamura e sua equipe causaram uma impressão impressionante com suas revelações tecnológicas e postura firme em relação à igualdade. Mas, abaixo da superfície, a fachada diplomática começava a ruir. Os delegados de Krell e Zorga, embora aparentemente complacentes, estavam longe de se reconciliarem com o novo status quo. Seu desdém pelos humanos anteriormente subestimados era evidente em seus olhares furtivos e conversas sussurradas. Thompson, sempre vigilante, manteve uma estreita vigilância sobre suas interações, seus instintos militares alertas para qualquer sinal de traição. No silêncio da plataforma de observação dos Titãs, Thompson revisou os últimos relatórios de inteligência da Terra e de suas colônias. Seus pensamentos foram interrompidos por uma dor aguda em seu dispositivo de comunicação. Era uma mensagem do Dr. Nakamura, solicitando sua presença na sala de reuniões segura. Thompson foi até lá, sua mente correndo com possibilidades e idades. Ao entrar na sala de reuniões, Nakamura, acompanhado por vários oficiais superiores e analistas, estava profundamente envolvido na discussão. A sala estava repleta de exibições holográficas mostrando mapas da galáxia, os movimentos de naves alienígenas e vários dados estratégicos. Nakamura ergueu os olhos quando Thompson se aproximou, com uma expressão séria. Comandante, ela começou, interceptamos comunicações preocupantes. Os Krell e Zorgas estão conspirando para minar a nossa posição e assumir o controle dos nossos avanços tecnológicos. Eles começaram a reunir outras facções em sua causa. A testa de Thompson franziu.
Temos algum detalhe sobre seus planos? Nakamura assentiu. Parece que estão a considerar um ataque coordenado às nossas colônias. Os Zorgas, em particular, estão a pressionar por um ataque preventivo para neutralizar a nossa ameaça tecnológica antes que esta possa integrar-se totalmente na comunidade galáctica. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações desta revelação eram compreendidas. Thompson podia ver a preocupação gravada nos rostos dos oficiais reunidos. Um ataque preventivo contra as colônias da Terra não só colocaria em perigo inúmeras vidas, mas também poderia desencadear um conflito mais amplo em toda a galáxia. Precisamos agir rapidamente. Thompson disse, sua voz firme. Qual é a nossa situação atual nos preparativos de defesa? Um dos oficiais, o Tenente Harper, falou. Nossos conjuntos de sensores estão quase totalmente operacionais e implantamos patrulhas adicionais ao redor das colônias. No entanto, a nossa inteligência actual indica que os Krell e os Zorgan estão a planear uma grande ofensiva nas próximas semanas. Nakamura assentiu com uma expressão decidida. Devemos nos preparar para o pior. Coordenarei com nossas equipes de inteligência para investigar mais a fundo a conspiração e garantir que nossas colônias sejam fortificadas. Precisamos também de reforçar os nossos esforços diplomáticos para combater a influência dos Krell e dos Zorgas. Quando a reunião terminou, Thompson e Nakamura saíram da sala de reuniões, com as mentes pesadas devido ao peso de suas responsabilidades. A ameaça de um ataque coordenado era grande e os riscos nunca foram tão altos. Eles sabiam que os seus próximos movimentos seriam cruciais para determinar o destino das colônias da Terra e o seu lugar na galáxia. De volta à Câmara do Conselho, os delegados estrangeiros estavam novamente reunidos, embora a atmosfera fosse marcadamente diferente de antes. Os Krell e Zorgas, com a sua hostilidade anterior agora mascarada por um verniz de polidez, estavam claramente envolvidos numa campanha secreta para reunir apoio contra a humanidade. Vortiz, o burocrata Krell, foi visto em conversas silenciosas com vários membros do Conselho, seus gestos animados e seu tom insistente. O embaixador Davis, consciente da mudança na dinâmica, procurou manter uma aparência de calma. Ele dirigiu-se ao Conselho com um discurso que enfatizou o compromisso da Terra com a coexistência pacífica e a cooperação. No entanto, apesar dos seus esforços, ficou claro que a unidade do Conselho estava em ruptura. Durante um recesso, Thompson aproveitou a oportunidade para reunir mais informações sobre os movimentos Krell e Zorgan. Ele abordou discretamente um membro da divisão de inteligência do Conselho, esperando obter qualquer informação adicional que pudesse esclarecer a conspiração em formação. A oficial, uma pessoa perspicaz chamada Tenente Kiera, estava cautelosa, mas concordou em compartilhar o que sabia. Interceptamos comunicações que sugerem que os Krell e os Zorgas não só estão a planear um ataque direto, mas também estão a trabalhar para minar a nossa posição diplomática. Kiera explicou. Eles estão espalhando desinformação e tentando influenciar facções neutras contra nós. A mandíbula de Thompson apertou. Temos alguma pista sobre potenciais aliados dentro do Conselho que possam nos apoiar? Kiera assentiu. Existem alguns delegados simpáticos, mas a sua influência é limitada. Precisamos de aproveitar os nossos avanços tecnológicos e demonstrar o nosso compromisso com a segurança galáctica para conquistá-los. Ao sair da conversa com Kiera, Thompson sentiu uma renovada sensação de determinação. O desafio pela frente era formidável possível, mas os riscos eram altos demais para recuar. Ele voltou para o Titã, onde Nakamura e sua equipe já estavam trabalhando em planos de contingência. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. A tripulação dos Titãs trabalhou incansavelmente para reforçar as defesas das colônias, enquanto a equipa diplomática de Nakamura se envolveu em negociações estratégicas com facções-chave. A atmosfera estava tensa, com a ameaça de conflito iminente sempre presente. Thompson sabia que o tempo estava se esgotando. Os Krell e Zorgas estavam preparando suas forças, e o equilíbrio de poder na galáxia estava sob uma ameaça. Ao revisar os preparativos finais para a defesa das colônias, sentiu um misto de ansiedade e determinação. Os próximos dias seriam críticos para determinar o futuro da humanidade entre as estrelas. A tempestade iminente. A tensão no Titã era palpável com o passar dos dias.
A delegação da Terra trabalhava sem parar para reforçar as defesas e combater os esquemas dos Krell e Zorgas. Cada hora que passava trazia novas atualizações e estratégias, e o senso de urgência era inconfundível. Os esforços diplomáticos da doutora Nakamura continuaram a ser um ponto focal, e ela estava trabalhando diligentemente para garantir alianças com facções simpáticas dentro do Conselho Galáctico. Seu charme e experiência foram cruciais para obter o apoio de raças neutras que anteriormente hesitavam em se envolver com a Terra. No entanto, cada passo em frente parecia encontrar um contra-ataque das facções alienígenas que conspiravam contra eles. Enquanto isso, Thompson estava profundamente imerso na preparação do Titã e das colônias para a ameaça iminente. Passava seus dias coordenando com os militares, supervisionando os retoques finais nas instalações de defesa e analisando relatórios de inteligência. Cada nova informação foi examinada em busca de dicas dos planos de Krell e Zorgas. Uma noite, enquanto Thompson revisava as últimas atualizações sobre a ponte do Titã, um alerta vermelho brilhou nas telas. Os sensores detectaram uma anomalia significativa perto de uma das colônias externas da Terra. As leituras eram inconsistentes com tudo que haviam encontrado antes. Thompson rapidamente convocou uma reunião de emergência. Nakamura e seus oficiais superiores reuniram-se no centro de comando, seus rostos refletindo a mesma preocupação que Thompson sentia. A exibição holográfica ganhou vida, mostrando a anomalia em questão, uma grande e desconhecida massa de assinaturas de energia que parecia estar se aproximando da colônia. Isto não se parece com uma frota de ataque padrão, disse Thompson, apontando para a tela. É diferente de tudo o que já vimos. Precisamos investigar imediatamente. Nakamura assentiu com a expressão séria. Todos mobilizaram uma equipe de reconhecimento para coletar mais informações. Entretanto, devemos preparar-nos para possíveis cenários, incluindo uma potencial invasão. Enquanto a equipe de reconhecimento começou a investigar a anomalia, Thompson e Nakamura continuaram a monitorar a situação de perto. As horas passavam lentamente enquanto esperavam por um relatório. A atmosfera no Titã estava tensa, com todos os membros da tripulação conscientes da gravidade da situação. Finalmente, chegou o relatório da equipe de reconhecimento. A massa desconhecida foi identificada como uma enorme nave camuflada, capaz de projetar um poderoso campo de energia. A embarcação foi determinada como sendo de origem Krell, confirmando as suspeitas de um ataque iminente. A mandíbula de Thompson apertou enquanto ele absorvia a informação. O Krell estava preparando um ataque surpresa, e sua nave camuflada foi projetada para contornar os métodos convencionais de detecção. As implicações eram claras. Os Krell estavam prontos para atacar e a Terra precisava agir rapidamente para defender suas colônias. Precisamos mobilizar as nossas forças imediatamente, disse Thompson, voltando-se para Nakamura. Prepare as frotas de defesa e alerte todas as colônias. Estamos enfrentando uma ameaça direta. Nakamura assentiu com determinação. Coordenarei os esforços de resposta. Temos que garantir que os Krell não nos peguem desprevenidos. Com o alerta emitido, a tripulação dos Titãs entrou em ação. Os lutadores eram nós embaralhamos e os sistemas de defesa foram colocados online. As colônias também foram colocadas em alerta máximo, com defesas adicionais ativadas e protocolos de evacuação em vigor para quaisquer civis que pudessem estar em risco. Enquanto o Titã se movia para interceptar a nave Krell, Thompson sentiu o peso da responsabilidade pressionando-o. A próxima batalha testaria todos os aspectos da preparação e determinação da humanidade. Ele respirou fundo, concentrando-se na tarefa em questão. O confronto começou com uma explosão repentina de energia da nave Krell, que se revelou em uma exibição deslumbrante de armamento avançado. Os sistemas de defesa dos Titãs foram imediatamente engajados, e o espaço ao redor da colônia entrou em erupção em uma enxurrada de atividades, enquanto naves e caças entravam em confronto com as forças Krell. A batalha foi feroz e caótica. A tecnologia de camuflagem da nave Krell deu-lhe uma vantagem inicial, mas os Titãs sensores avançados e esforços de resposta coordenados permitiram que as forças da humanidade se adaptassem rapidamente. Os defensores lutaram bravamente, com estratégias e táticas aperfeiçoadas por meses de preparação e antecipação. Apesar da ferocidade do ataque,
o Titã e seus aliados mantiveram sua posição. A nave Krell, embora formidável, encontrou resistência determinada. A luta foi um testemunho da força e resiliência da humanidade, mostrando a sua capacidade de defender o seu novo lugar na galáxia contra adversidades esmagadoras. À medida que a batalha avançava, Thompson e Nakamura monitoravam a situação a partir do centro de comando, com um foco inabalável. O resultado deste confronto teria consequências significativas para o futuro da humanidade na galáxia. Os riscos eram mais elevados do que nunca e cada decisão tomada nestes momentos cruciais poderia fazer pender a balança de poder. A cada minuto que passava, a intensidade do conflito aumentava. A tripulação dos Titãs lutou com determinação inabalável, suas habilidades e preparação foram cruciais diante da agressão dos Krell. A batalha estava longe de terminar, mas a determinação da humanidade estava mais forte do que nunca. Uma nova aliança, a batalha contra a nave Krell foi um teste feroz e cansativo à preparação da humanidade. Enquanto a tripulação dos Titãs lutava bravamente para repelir os atacantes alienígenas, a maré do conflito começou a mudar. A tecnologia avançada das colônias ocultas da Terra, combinada com a perspicácia estratégica dos oficiais Titãs, provou ser uma força formidável contra os Krell. No rescaldo da batalha, com a nave Krell recuando, o clima no Titã era de alívio cauteloso. A tripulação enfrentou um confronto feroz, mas saiu vitoriosa. A ameaça imediata foi neutralizada, mas as tensões subjacentes permaneceram. A doutora Nakamura e sua equipe trabalharam incansavelmente para avaliar os danos e se preparar para os próximos passos. As colônias, embora abaladas pelo ataque, mantiveram sua posição. A batalha demonstrou a resiliência e a determinação da humanidade, mas também destacou a necessidade de vigilância e preparação contínuas. Enquanto o Titã se reagrupava e reparava seus sistemas, Thompson recebeu uma comunicação inesperada. Era de Zorax, o misterioso enviado luniano que já havia alertado sobre o perigo iminente. A mensagem era enigmática, mas carregava um tom urgente. Comandante Thompson, a voz de Zorax ecoou pela transmissão. Tenho informações que podem mudar o curso do conflito em curso. Os Krell e os Organs não estão agindo sozinhos. Eles estão sendo manipulados por uma facção obscura com agenda própria. A influência desta facção se estende além dos Krell e Organs, e seus planos podem representar uma grave ameaça para todos que estiverem em seu caminho. O interesse de Thompson atingiu o auge. A ideia de um poder oculto manipulando os Krell e os Organs adicionou uma nova camada de complexidade ao conflito. Ele sabia que precisava aprender mais. Zorax, o que você pode me dizer sobre essa facção? Thompson perguntou. Como podemos descobrir os seus planos e contrariar a sua influência? A resposta do enviado luneano foi comedida, mas urgente. Esta ópera de facção tez das sombras, manipulando os eventos em seu benefício. Eles têm acesso à tecnologia e recursos avançados. Sua melhor chance de descobrir suas verdadeiras intenções é forjar novas alianças e coletar informações de todas as fontes possíveis. A chave para derrotá-los reside na compreensão dos seus motivos e na interrupção dos seus esquemas. Com essas novas informações, Thompson e Nakamura perceberam a necessidade de uma estratégia mais ampla. O conflito com os Krell e os Organs foi apenas uma parte de um quebra-cabeça maior. Eles precisavam fortalecer sua posição formando novas alianças e ganhando o apoio de outras facções da galáxia. Nakamura começou a procurar aliados em potencial, concentrando-se em raças que haviam mostrado neutralidade ou que anteriormente hesitavam em se envolver com a Terra. Os seus esforços diplomáticos foram cruciais na construção de uma coligação que pudesse resistir à influência da facção obscura. Enquanto isso, Thompson trabalhou no aprimoramento das capacidades de inteligência do Titã. A tripulação foi encarregada de rastrear os movimentos e atividades de facções alienígenas conhecidas, procurando por quaisquer sinais da influência do poder oculto. O objetivo era reunir o máximo de informações possível para antecipar e contrariar seus planos. À medida que o alcance diplomático da Terra se expandia, Nakamura e a sua equipe fizeram progressos significativos. Eles garantiram acordos provisórios com diversas raças influentes, cada uma oferecendo diversos graus de apoio. A promessa de tecnologia partilhada e de defesa mútua contra a ameaça iminente ajudou a solidificar estas novas alianças.
Um aliado notável foi o Sindicato Raferiano, uma raça conhecida por sua experiência em espionagem e coleta de informações. Seu líder, Selara, era um negociador astuto com um profundo conhecimento da política galáctica. Selara concordou em ajudar a Terra a descobrir os planos da facção sombria em troca de tecnologia e acordos comerciais. Com a ajuda do sindicato, a rede de inteligência da Terra começou a produzir informações valiosas. Os relatórios indicavam que a facção obscura tinha orquestrado conflitos e manipulado várias facções para criar o caos e enfraquecer potenciais ameaças ao seu poder. A inteligência recolhida revelou que a facção se infiltrou em várias posições-chave dentro do Conselho Galáctico. Sua influência estendeu-se à manipulação de decisões e à propagação da discórdia entre os membros do Conselho. As revelações foram alarmantes e sublinharam a urgência da situação. À medida que a coligação de aliados começou a tomar forma, Thompson e Nakamura prepararam-se para a próxima fase da sua estratégia. Eles precisavam enfrentar a ameaça imediata representada pelos Krell-Zorgans e, ao mesmo tempo, trabalhar para expor e desmantelar a influência da facção sombria. A colaboração com o Sindicato Raferiano e outros aliados proporcionou à Terra uma vantagem estratégica. Os recursos e conhecimentos combinados da coligação ajudaram a fortalecer as defesas e a preparar-se para potenciais conflitos futuros. Thompson sentiu um renovado senso de propósito. A batalha contra os Krell e os Zorgans foi apenas uma frente de uma luta maior. Ao forjar novas alianças e descobrir ameaças ocultas, a humanidade estava a posicionar-se para tomar uma posição no cenário galáctico. Enquanto o Titã continuava sua missão, Thompson e Nakamura permaneceram vigilantes. O conflito estava longe de terminar, mas a determinação da humanidade estava mais forte do que nunca. A cada novo aliado e informação, eles se aproximavam da compreensão e da superação dos planos da facção sombria. A galáxia era um lugar complexo e perigoso, mas a determinação e engenhosidade da humanidade provavam ser uma força formidável. Ao olhar para as estrelas, Thompson sentiu um profundo sentimento de orgulho e expectativa. Os desafios futuros seriam significativos, mas a humanidade estava pronta para enfrentá-los de frente. Sombras da traição. A coligação recém-formada estava a revelar-se um trunfo fundamental na luta da humanidade. Com alianças estabelecidas e redes de inteligência em expansão, a frota de defesa da Terra estava em alerta máximo, preparando-se para ações defensivas e operações ofensivas. As revelações sobre a facção sombria, manipulando os Krell e os Zorgas, criaram uma atmosfera de urgência e tensão. A doutora Nakamura e sua equipe, agora trabalhando em estreita colaboração com Selara e o Sindicato Raferiano, investigaram mais profundamente a inteligência coletada. A experiência do sindicato em espionagem forneceu informações valiosas sobre as operações da facção sombria. Eles descobriram que a facção tinha uma rede bem organizada de agentes espalhados por vários setores da galáxia. Os seus objetivos pareciam ser semear o caos e explorar conflitos para consolidar o seu poder. Enquanto o Titã patrulhava os limites do espaço conhecido, monitorando qualquer sinal de problema, Thompson e sua tripulação começaram a implementar novas estratégias defensivas. Os sensores avançados da nave foram atualizados para detectar naves camufladas e sinais ocultos, aumentando sua prontidão para possíveis ataques surpresa. Os esforços da coligação também se concentraram em manobras diplomáticas. Nakamura e Selara trabalharam incansavelmente para trazer mais facções para o grupo. A sua abordagem foi estratégica, enfatizando benefícios mútuos e objetivos partilhados. Eles precisavam criar uma frente unida para combater a influência da facção sombria. Um dia, durante uma patrulha de rotina, o Titã detectou uma assinatura de energia incomum num setor remoto do espaço. A assinatura era consistente com tecnologia avançada de camuflagem, sugerindo a presença de naves ou instalações ocultas. Thompson, suspeitando de uma ameaça potencial, decidiu investigar. Uma equipe de cobertura foi enviada à fonte da assinatura. Eles descobriram uma estação espacial oculta, fortemente fortificada e repleta de armamento avançado. A estação parecia ser um centro central para a facção sombria, abrigando uma complexa rede de sistemas de comunicação e controle. A descoberta foi um avanço, mas também representou um risco significativo. A estação estava bem protegida e qualquer tentativa de aproximação poderia
desencadear um confronto com as forças da facção. Thompson e Nakamura precisavam elaborar um plano que lhes permitisse reunir mais informações e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de exposição. Nakamura propôs uma operação ousada. Usando as capacidades furtivas do Titã, uma pequena equipe especializada se infiltraria na estação para obter informações críticas. A missão seria arriscada, mas foi crucial para compreender os objetivos da facção e perturbar os seus planos. A equipe, liderada pela capitã Alina Drake, uma infiltrada e estrategista habilidosa, preparou-se para a operação. Eles se equiparam com dispositivos avançados de camuflagem e tecnologia de ponta projetada para contornar as defesas da estação. A missão foi marcada para a noite seguinte, com o Titã aguardando para extração imediata. À medida que a equipe se aproximava da estação, eles navegaram pelo denso campo de destroços e sensores ocultos. A infiltração foi executada com precisão. A equipe ultrapassou as medidas de segurança e entrou na sala de controle central da estação, onde começou a acessar e baixar dados dos sistemas da facção. Durante a operação, a equipe encontrou resistência inesperada. As forças de segurança da estação, compostas por mercenários alienígenas e defesas automatizadas, eram mais formidáveis do que o previsto. Os infiltrados abriram caminho, obtendo informações vitais sobre os planos da facção e sua rede de agentes. No momento em que a equipe estava concluindo a extração, eles acionaram um alerta. As defesas da estação começaram a se aproximar e a equipe teve que fazer uma retirada apressada. A equipe do Capitão Drake conseguiu escapar, mas foram perseguidos pelas forças inimigas enquanto voltavam para o Titã. A tripulação dos Titãs travou uma batalha feroz para cobrir a fuga da equipe, mostrando suas proezas estratégicas e habilidades de combate. A operação foi um sucesso em termos de recolha de informações, mas também destacou os perigos que estavam por vir. A presença da facção sombria foi mais significativa do que o previsto, e sua influência se estendeu além do inicialmente você acreditou. De volta ao Titã, Nakamura e Thompson revisaram os dados obtidos da infiltração. A informação revelou as intenções da facção de desestabilizar sectores-chave da galáxia, usando seu controle sobre várias facções para incitar conflitos e tomar o controle. O objetivo final da facção sombria era estabelecer uma nova ordem sob o seu domínio, usando o caos como meio de consolidar o poder. A inteligência também identificou vários agentes-chave dentro do Conselho Galáctico que trabalhavam ativamente para minar os esforços da Terra. Esta revelação acrescentou uma camada de complexidade à situação já volátil, uma vez que a influência da facção não se limitou a ameaças externas, mas também se estendeu à sabotagem interna. A estratégia da coligação precisava de ser ajustada à luz destas novas conclusões. Nakamura e Silara reuniram-se com os outros aliados para discutir os próximos passos. O foco mudou para combater a influência da facção dentro do Conselho, fortalecendo as defesas contra potenciais ataques e preparando-se para uma possível escalada do conflito. Thompson e sua equipe continuaram a monitorar a situação, coordenando-se com as forças da coalizão e preparando-se para quaisquer confrontos potenciais. As maquinações da facção sombria lançaram uma longa sombra sobre a galáxia, mas a determinação da humanidade permaneceu inabalável. Enquanto os titãs navegavam pelas estrelas, Thompson e Nakamura refletiam sobre os desafios que viriam. O caminho para garantir o lugar da humanidade entre as estrelas estava repleto de obstáculos, mas a determinação e engenhosidade dos defensores da Terra proporcionaram esperança para um futuro melhor. O domínio da facção sombria sobre a galáxia ainda não foi quebrado, mas a unidade e a força da humanidade estavam a tornar-se uma força poderosa contra as marés do engano e da manipulação. A batalha estava longe de terminar, mas a coragem e a resiliência dos campeões da Terra lideravam o avanço em direção a uma nova era de diplomacia e paz galáctica, o alvorecer da unidade. A tensão dentro da galáxia era palpável à medida que a força recém-descoberta da Terra e as maquinações da facção sombria atingiam um ponto de ebulição. Com as informações da recente infiltração, a humanidade e seus aliados estavam posicionados num momento crítico. A coligação teve de agir rapidamente para contrariar os planos da facção e garantir o seu lugar entre as estrelas. O Dr. Nakamura e Silura reuniram-se com os seus aliados mais próximos, traçando uma estratégia abrangente para enfrentar a ameaça iminente.
A influência da facção sombria dentro do Conselho Galáctico teve que ser neutralizada para evitar novas sabotagens e garantir que a voz da Terra fosse ouvida em pé de igualdade. O seu plano era duplo: fortalecer as suas defesas contra potenciais ataques e reunir mais facções para sua causa. Os esforços da coligação concentrarão-se em expor os agentes da facção dentro do Conselho. Usando a inteligência recolhida na infiltração, Nakamura e a sua equipe iniciaram uma série de operações secretas para identificar e confrontar os membros do Conselho comprometidos. Eles aproveitaram seus avanços tecnológicos para monitorar comunicações e detectar atividades suspeitas, apertando o cerco em torno da rede sombria. À medida que o Titã continuava as suas patrulhas e missões diplomáticas, a sua presença tornou-se um símbolo de força e unidade. A tripulação da nave, liderada por Thompson, trabalhou incansavelmente para reforçar as defesas da Terra. O Titã foi equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo escudos de energia avançados e sistemas furtivos, para proteger contra quaisquer ameaças potenciais. Os esforços diplomáticos também se intensificaram. Nakamura e Silura reuniram-se com várias facções para discutir os objetivos da coligação e a ameaça representada pela facção obscura. Enfatizaram a importância da cooperação mútua e dos benefícios partilhados de uma galáxia estável e unificada. Os seus argumentos repercutiram em muitos, levando a que um número crescente de facções prometessem o seu apoio. Apesar destes esforços, a influência da facção obscura estava longe de ser erradicada. Os agentes da facção eram qualificados e bem posicionados tornando difícil identificar e neutralizar completamente suas atividades. A situação permaneceu precária e a coligação teve de permanecer vigilante contra ameaças externas e internas. Um dos principais desafios foi o confronto iminente com as forças da facção. Relatórios de inteligência indicaram que a facção obscura estava a preparar uma ofensiva em grande escala para desestabilizar sectores críticos e afirmar o seu domínio. A coligação precisava de se preparar para um grande conflito enquanto continuava as suas operações diplomáticas e de inteligência. A tripulação do Titã, sob a liderança de Thompson, começou a planejar uma contraofensiva decisiva. Eles coordenaram-se com as forças aliadas para montar uma força-tarefa formidável capaz de enfrentar a frota da facção. A operação foi meticulosamente planeada para evitar vítimas desnecessárias e garantir uma resposta rápida e eficaz. À medida que os preparativos para a contraofensiva avançavam, as tensões dentro do Conselho Galáctico aumentaram. Os agentes da facção, percebendo que o seu disfarce estava em risco, começaram a tomar medidas mais agressivas para perturbar os esforços da coligação. Foram lançadas campanhas de sabotagem e desinformação, criando confusão e desconfiança entre os membros do Conselho. Nakamura, consciente da crescente instabilidade, trabalhou incansavelmente para manter a unidade da coligação. Ela dirigiu-se ao Conselho, reafirmando o compromisso da Terra com a paz e a cooperação. Seus discursos foram recebidos com reações diversas, mas sua determinação eram claras. Ela enfatizou que a ameaça representada pela facção obscura era um desafio que exigia ação coletiva e solidariedade. O momento decisivo chegou quando a frota da facção sombria emergiu do hiperespaço, lançando um ataque surpresa às principais posições da coligação. O Titã e seus aliados estavam prontos. A batalha foi intensa, com ambos os lados empregando tecnologias avançadas e manobras estratégicas. As forças da coligação, apoiadas pela vanguarda tecnológica da Terra e pelo apoio dos seus aliados, lutaram com determinação e habilidade. No meio da batalha, Thompson e sua equipe se envolveram diretamente com as forças da facção. O armamento avançado e os sistemas defensivos do Titã provaram ser cruciais para repelir os ataques e virar a maré a favor da coligação. O envolvimento foi intenso, mas a unidade e a resiliência da coligação brilharam. À medida que a batalha avançava, as forças da coligação conseguiram desativar a nau capitânia da facção, uma vitória crucial que enfraqueceu significativamente a sua posição. As forças da facção sombria, percebendo que a maré havia mudado, começaram uma retirada. A vitória da coligação foi duramente disputada, mas marcou um ponto de viragem na luta pelo controle da galáxia. No rescaldo da batalha, o Conselho Galáctico reuniu-se para abordar a nova realidade. A influência da facção obscura diminuiu significativamente e a posição da coligação foi fortalecida.
O papel da Terra na galáxia foi solidificado e a era da zombaria e da exploração finalmente acabou. A doutora Nakamura e a sua equipa prosseguiram os seus esforços diplomáticos, garantindo que a vitória da coligação se traduzisse numa paz e cooperação duradouras. Os membros do Conselho, agora plenamente conscientes das capacidades e da determinação da Terra, envolveram-se em diálogos construtivos para construir uma ordem galáctica mais inclusiva e equitativa. Thompson, refletindo sobre os acontecimentos, sentiu um profundo sentimento de realização e esperança. A luta foi árdua, mas a determinação e a engenhosidade da humanidade prevaleceram. O lugar da Terra entre as estrelas já não era um sonho distante, mas uma realidade forjada através da coragem e da unidade. Enquanto os titãs navegavam pela galáxia, a tripulação comemorava a vitória arduamente conquistada. O futuro era incerto, mas as lições aprendidas e as alianças forjadas guiariam a humanidade nos anos vindouros. A galáxia testemunhou a força e a resiliência da humanidade e o início de uma nova era de cooperação e compreensão começou.